É isso. Saudações aos participantes de presença física e aos que estão virtualmente conectadas. Essa é a roda de conversa ativada pelo Fórum Povos da Rede Unida, encontro de ciências na produção de outras formações e as tecnologias de cuidado da saúde. Eu me chamo Carla Albuquerque, sou docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, integrante do Fórum Povos, GT da Educação Popular da Brás, da Rede de Observatórios Políticos de Educação e Equidade na Saúde e da Comunidade de Aprendizagem Sumaruma Saúde Coletiva. Atualmente, foi doutoranda em Psicologia de Comunidade e Ecologia Social do EICS da UFRJ. Estarei facilitando com o professor Guilherme Vergara esse bom encontro. O Polo da Rede Unida reúne integrantes de diversos grupos populacionais, docentes, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, trabalhadores e trabalhadoras da rede de atenção à saúde e da educação, e ativistas na luta por direitos e equidades. Durante os últimos 4 anos, nossa caminhada tem realizado encontros que problematizam a colonização de saberes e práticas na saúde, enfatizando a potência de outras epistemologias, como as áreas indígenas, quilombolas, africanidades, né? E outras também. Né? No Brasil, diante das diversidades existentes e as vulnerabilizações às quais estão expostas muitas dessas populações na ordem do capitalismo, a necessária transformação na formação e no cuidado na saúde implica em fomentar diálogos interculturais mais horizontais. Busca atuar também junto às populações na luta por seus territórios de vida e pelo não apagamento de suas ciências, que não fragmentam a saúde da educação, da cultura, da arte, do ambiente e tantos outros campos que a racionalidade bioética abarcou. Tem participado nas edições anuais do acampamento Terra Livre, em parceria com organizações indígenas, busca contribuir para a efetivação de políticas públicas que contemplam os direitos à terra e tem relação às estabilidades perspectivas da saúde com a perspectiva das cosmologias existentes, a educação de qualidade nos estabelecimentos e a própria educação sociopoética, a vitalização da língua-mãe, ao cuidado ambiental e comunitário e ao desenvolvimento de sua ciência, entre tantas outras frentes. A roda aqui proposta pretende oportunizar compartilhamentos sobre o que o Fórum Povos da Rede Unida vem realizando e problematizar a colonização da formação e do cuidado na saúde, a partir da constituição de redes de experiências que produzem outras tecnologias e medicina. As contribuições da trajetória desse fórum Povos apontam para um futuro emergente e ancestral, de confluências entre ciências, arte e espiritualidade. Para fazer as honras da casa, eu passo o bastão para Luiz Guilherme Vergara, do Departamento de Arte, Programas de Graduação em Arte e Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, Grupo de Pesquisa Interflux Contemporâneos, Artes, Comunidade da Natureza, do CNPq. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente, primeiro, o provocador de toda essa aproximação é o Instituto de Saúde Coletiva e a Rede Unida, através da qual eu entrei e acompanho Acompanhar é a melhor palavra dentro desse processo. Acompanhar no sentido que o Departamento de Arte e o Fórum Povos vem discutindo assiduamente seu engajamento para ressignificar, mapear os valores que estão a partir de uma ciência e medicina dos povos. Então, como esses valores podem formar novas bases para pensar também o campo da arte, no seu sentido mais ampliado, ecológico, estético e também espiritual, sempre colocando nesse plural espiritualidades,
ciências e as artes. O que os povos têm para nos trazer é essa recuperação, essa regeneração. Esse encontro, então, com o Instituto Saúde Coletiva, é também para provocar sementes de futuro na formação. Então, bem-vindo, agradeço a todos que estão aqui, todas, e temos que passar a palavra agora para o Túlio para dar maior tempo de estudos para os nossos encontros. Túlio, muito obrigado mais uma vez, Carla também, todos que estão aí, e eu passo a palavra para o professor Túlio Franco. Obrigado. Bom, pessoal, inicialmente, bom dia, a todas as pessoas. Nosso amigo Francisco, da Universidade de Chile, Timor-Leste, está aqui conosco também. Então, nós estamos hoje no terceiro dia do nosso encontro, a sexta reunião da Rede da Ciência da Saúde, da Lusofonia. E é muito oportuno nós reunirmos aqui o Fórum Povos, da Rede Unida, como o Guilherme falou, a Carla também. O Fórum Povos ele foi criado em 2022 e como possibilidade de organizar um debate, mas também um ativismo, relacionado aos diversos povos e que, de alguma forma, têm o que falar, o que fazer, o que apresentar de experiências na área de cuidado da saúde, começando da medicina indígena, qual certamente nós vamos falar aqui, que tem sido um dispositivo muito importante, com o qual nós temos aprendido muito nessa convivência, a partir de experiências que são proporcionadas, que vêm para o debate no Fórum Povos. E o Fórum Povos tem proporcionado também participar do movimento indígena nacional em diversos lugares, como acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em Brasília, quando as comunidades indígenas do país inteiro se reúnem para reivindicar as suas questões, reivindicar a delimitação territorial, lutar contra o marco temporal, que é um absurdo, que o agronegócio, aliado aos políticos aí, certos políticos, chamados Centrão, do Congresso Nacional, estabelecendo o marco temporal da Constituição de 88, ou seja, os indígenas só teriam direito à terra sendo no lugar que eles estivessem em 1988. Bom, se fosse delimitar o marco temporal em 1500, vamos dizer assim, os indígenas eram todos do território nacional. Então, essas coisas todas, quer dizer, 500 anos de resistência, e o Fórum Povos está aí organizado para se conectar, se unir com essas lutas todas, a questão da saúde, da medicina indígena, numa relação simétrica entre nós, os povos indígenas, entendendo que nós temos muito a aprender com o conhecimento ancestral indígena, e cada vez que nós acessamos o conhecimento ancestral indígena, nós vemos o quanto nós temos a aprender sobre tudo, medicina indígena, convívio com a natureza, viver preservando essa própria natureza, a leitura do mundo, a leitura da cosmologia, a leitura do ambiente que nós vivemos, a enorme ameaça que a humanidade vive hoje. Eu acho que a pandemia de Covid-19, que levou 7 milhões de vidas em 2 anos, e deixou um dano enorme sobre a face da Terra, é um grande indicador do perigo que a humanidade vive por relação predatória com a natureza, por relação predatória com o meio ambiente, e por se desconectar, vamos dizer assim, da própria natureza. E isso tem sido um ensinamento absolutamente importante para as comunidades indígenas. A percepção nos ajuda a perceber essas questões todas e por onde a gente deve caminhar, no sentido de constituir um futuro. Na verdade, nós estamos tentando buscar
nas conexões com os povos, vários povos, em particular os povos indígenas, mas também os povos com os quais nós convivemos de matriz africana, que muito contribui também com esse conhecimento ancestral, o qual forma também o nosso povo e forma também a nossa cultura. Esses conhecimentos precisam constituir conosco um projeto de futuro que seja diferente e melhor do que o tempo que a gente vive. E aí eu não preciso falar mais do que a grande tragédia da pandemia, mas se for falar mais, todo mundo está vendo os eventos climáticos extremos que nós estamos vivendo, causando enorme destruição e além de direito das guerras. Então, eu acho que essas são as questões, quer dizer, o reconhecimento que nós temos vindo a aprender nessas relações, e o Fórum Povos nos ajuda a essas conexões. É um dispositivo, né, que nós temos para avançar e trabalhar nessa direção. Então, eu estou aqui, como eu não estou diretamente monitorando aí, eu queria saber se a Cota já está na sala, por favor. Cota? Cota, você está me ouvindo? Você está na sala? Acho que ela não está ainda. Então, eu vou passar agora para o Herbert Tadeu de Matos Júnior, de Belém, Pará, né? Acho que o Herbert está aqui, né? Consultor e pesquisador em saúde coletiva. Só vou pedir um pouco de cuidar do tempo, né? Assim, tipo, Herbert, uns 5 minutos. Chato isso, vai na moderação ter esse papel. Oi, Carla, vocês me ouvem por aí? Estou ouvindo. Maravilha! Que bom estar aqui com vocês, que bom que deu certo da gente estar aqui hoje. Eu estou muito feliz. Agradecer todo mundo que está aqui, mas, sobretudo, vocês que estão aí presentes, facilitando esse momento, Carla, Guilherme, ao Túlio, nosso querido, na época, fundador também do Fórum Povos, por conta do seu trabalho também ali na coordenação geral da Rede Unida. E aí eu preparei essa pequena apresentação só para a gente ver umas fotos desse percurso aí juntos, comemorar mais uma vez esse momento da gente estar aqui e comemorar também sempre esse momento com diálogo com novos parceiros, que eu acho que é sobretudo o que esse encontro hoje em Niterói está proporcionando para a gente, diferente, ampliar nossas redes e, acima de tudo, pela oportunidade de poder colocar o Fórum Povos nesse diálogo, colocar à disposição desse diálogo e seguimos trabalhando no fortalecimento do conhecimento da saúde dos povos. Eu me chamo Herbert Tadeu, a Carla já me apresentou, então ali no ano de 2020, a gente, dentro desse dispositivo importante na produção da política pública de saúde brasileira, que é a Rede Unida, a gente iniciou a fazer algum diálogo, convidar alguns parceiros para poder discutir naquele momento que estava acontecendo da crise da Covid-19, né? Então, começamos a ter alguns encontros. No congresso da época da Rede Unida, a gente fortaleceu mais uma vez esse diálogo, aí em Niterói, justamente, né? E deu andamento para o início dos diálogos sobre o que veio a se chamar naquele momento Fórum Povos, que a partir desse momento começa a fazer diálogos com interlocuções com diversos atores, mas, sobretudo, destacando a figura do nosso coordenador, professor João Paulo Lima Barreto, Paulo Tucano, Yupuri, na língua Iapamaçã, que vem coordenando esses trabalhos de uma forma muito importante, muito de vanguarda, muito abrindo caminhos e discutindo esse papel do conhecimento dos povos indígenas nos diferentes segmentos científicos, mas, sobretudo, na saúde, nas medicinas indígenas, na figura dos especialistas. Então, aqui a gente que está aqui fazendo parte desse diálogo, eu, Álvaro, Ricardo, Carla, Guilherme, o pessoal todo, Putira, João Paulo, aí depois também um exemplo das atuações do Fórum Povos na Assembleia Geral da COIAB de 2022, em que a gente teve dando esse apoio de suporte de saúde, a partir desse lugar das medicinas indígenas, da valorização dos especialistas, dos conhecimentos, mas também naquele momento da Covid,
cuidando de também dar um apoio na área da saúde, desse diálogo que o Fórum Povos se propõe entre a biomedicina e o conhecimento dos povos, das medicinas dos povos, e também a nossa presença aqui no Congresso da Rede Unida, em Vitória, em que o Fórum Povos fez seu primeiro encontro presencial, oficial, entre esses componentes, aí novamente a gente dialogando sobre temas muito importantes, destacar a presença da nossa querida colega que é do povo Aral, eita, me fugiu agora na cabeça. Vocês lembram agora, gente? É isso que se lembrarem, mas vai vir na minha cabeça. Poxa, cara, que bobagem, né? Mas às vezes foge da cabeça mesmo. A Elaine, está quase aqui na cabeça. Mas em 2022 também a gente participando do momento que o presidente Lula foi apresentar o seu plano de governo e a gente teve a oportunidade, sobretudo, agradecer o trabalho da Putira, que naquele momento, junto com o Júnior Yanomami, levaram essas demandas também que a gente vem trabalhando enquanto Fórum Povos para dentro do plano de governo que está sendo estabelecido e que tem como grande marco a criação do Ministério dos Povos Indígenas no Brasil, a primeira vez em que a CESAI, a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, tem um secretário indígena nessa pasta, né, pela primeira vez. Então, a FUNAI sendo pela primeira vez dirigida por uma mulher advogada indígena, que é a Joênia Wapichana. Então, marcar esse momento em que o Fórum Povos também já estava dialogando, construindo as nossas reuniões aqui mais uma vez. A participação na Conferência Nacional de Saúde Indígena, um momento, né, do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que a Rede Unida sempre procura, né, valorizar esse diálogo que vem sendo construído entre o movimento sanitário brasileiro e o movimento de saúde indígena. E, mais uma vez, destacar isso, né, o diálogo com a CESAI, o diálogo com a COIAB, na figura do nosso querido parceiro Luiz, na figura também da APIB, o Kleber, quando a gente esteve presente na ATL, proporcionando, né, esse apoio, desse fortalecimento desse projeto conjunto com esses vários atores de fortalecimento das medicinas indígenas, então levando o Centro de Medicina Indígena de Manaus para dentro do ATL, para fazer atendimento, para mostrar para as pessoas como funciona, dialogando sobre isso, né, fazendo atendimento, fazendo conversas públicas, e o Fórum Povos dentro desse time de atores importantes que vem desenvolvendo esse diálogo, que vem contribuindo. Outro encontro do Fórum Povos, um encontro que a gente teve na OPAS, junto com a CESAI, né, a partir desse convite da CESAI, do ATL, a gente teve também na OPAS, ajudando na criação do grupo de trabalho de medicinas indígenas da CESAI, que atualmente já tem uma portaria sendo estabelecida, né, já tem um grupo de trabalho constituído, e a gente apoiou também nessa diálogo, nessa construção, muito resultado desse time, desse conjunto que a gente faz no Fórum Povos. Enfim, era mais ou menos essa a minha intenção, meio que rememorar esse momento, agradecer, falar da minha felicidade de estar aqui junto com vocês hoje, e muito obrigado, né? Valeu, gente, um grande abraço, estamos por aqui. Renata, muita saudade dos nossos encontros presenciais. Eu quero lembrar também que nosso querido coordenador do Fórum Povos, João Paulo, não está aqui porque ele está em outra missão fora do país, e a Putira também está agora na divisa lá com a Venezuela e está com problema de sinal por conta das queimadas e das fumaças, né? Então, mas de qualquer forma, eles estão aqui em nosso coração. Eu não sei se Cota está agora, está escutando, Cota? Dá um sinal aí. Cota? Estou aqui. Tá, então, está aqui. Vou só te apresentar, Cota, só um pouquinho. Cota Rolandi, médica, pediatra, professora da UCPEL, do povo de Matriz Banto, da Comissão de Acessibilidade de Função Turtemar. Cota, então você pode também complementar aí, contando de você e da Lutas, né? Está com você e o bastão, Cota. Bom dia a todos e todas, saudações tradicionais. A internet está bem estável, por isso que a câmera não está abrindo. Eu peço desculpas por isso, apesar da culpa não ser nossa. Isso é mais uma das formas de colonização. Como você fala um pouquinho mais próximo do microfone, está bem baixinho. Tá, melhorou agora?
Muito. Melhorou? Ah, tá certo. Agora a câmera até abriu. Então, bom dia a todas e todos, todes, saudações tradicionais. Eu sou Cota Mulangi, como foi apresentada, faço parte dos povos Bantu no Brasil. Participar Povos Reunidas é muito importante, que passa pelo reconhecimento da contribuição dos povos tradicionais que foram africanos, que foram escravizados e que permaneceram aqui na diáspora com a sua língua, com a sua forma de organização, com o seu sistema alimentar. Então, caminhar junto com povos reunidas é muito importante, porque perpassa por este reconhecimento. Nós temos acompanhado, este ano, iniciamos essa caminhada juntos e juntas, e tem sido extremamente proveitoso reforçar que somos povos mantidos na diáspora, que somos povos que mantêm a sua tradição, somos povos que somos discriminados e que a saúde coletiva desses povos tem muito a contribuir para o processo de democratização, para o processo de ampliar o olhar na atenção, no cuidado dos seres. Lembrando que foi a saúde, a medicina indígena e a medicina tradicional africana no Brasil que muitas vezes garantiu o cuidado àqueles que não conseguiam acessar o serviço público imediato da saúde. Dizer que nós enfrentamos desafios, que estamos na luta contra a privatização, porque temos que, uma das nossas grandes ações como Rede Unida é lutar, sim, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e manter esta condição de ofertar uma saúde que cuida, uma saúde que é integral, uma saúde que vê o ser de forma integral. E que este papel da Rede Unida tem sido muito importante. Quero parabenizar quem está aí, quem está nos acompanhando e nos vendo, porque é importante que a gente demarque este espaço, principalmente a nível internacional, que tem sido desreconhecido pelos países que muitas vezes nos exploraram, que nos mataram, que nos escravizaram e que hoje não nos reconhecem como contribuição. Algo que acontece aqui quando a gente refaz o pacto sagrado entre indígenas, entre ciganos, entre povos tradicionais de matriz africana para manter a vida. E que é importante e que provavelmente, Herbert, nas próximas fotos, nós estaremos lá, contando e construindo essa nova história e esse novo caminho. Então, para dar, respeitando o tempo de todos, todas e todes, essa era a nossa fala inicial, de dizer que estamos aqui para construir juntos e juntas. Grata, Cota, não vejo a hora da gente poder se abraçar, né? Porque a tecnologia nos aproxima, mas nada como um abraço, né? Eu estou contente aqui que eu estou vendo que o João Paulo está aí. Olha, convido então o nosso coordenador do Fórum Povo, João Paulo Barreto Tucano, que é doutor em antropologia, escritor, idealizador e cofundador do Paxericov, que é o Centro de Medicina Indígena da Amazônia. Com você, João. Eu acho que o seu microfone também está desligado. Aqui já é boa tarde, ali é bom dia. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar aos professores que estão aqui, que encabeçaram essa iniciativa de a gente estar juntos aqui, professor Guilherme, professora Carla e outros professores, e a universidade que promove esse momento tão importante para nós, estejamos todos unidos. Quero endossar as palavras da Regina, dizer que os Fórum Povos é esse, né? Fórum Povos exatamente é esse encontro de povos indígenas, de povos da ciência,
povos negros, outros povos. Nós prezamos esse nome povo pelo fato de considerarmos, entendermos que cada povo tem seus próprios conhecimentos, seus próprios conceitos, suas próprias cosmologias, e que essas diferenças de conhecimentos possam nos levar para um diálogo mais simétrico, mais respeitoso e mais humano. Mais humano porque nós, do Alto Rio Negros, prezamos as diferenças. Quanto mais eu me der conta das diferenças, eu me torno mais humanos, mais pessoa, mais gente. Então, isso, por outro lado, é um grande desafio. Como Regina Beatriz falou, outras culturas não têm entendido essa dimensão das diferenças. Essa diferença que muitas vezes são desqualificadas a partir do momento que qualificam as coisas ou definem as coisas. Nesse sentido, o Fórum Povos tem avançado bastante. Como eu disse outra vez na reunida, o Fórum Povos tem alcançado dimensões que a gente nunca imaginou, às vezes. Uma delas é esse momento que os professores das universidades promovem e prezam esses momentos de diálogo. E são esses professores que estão aí presentes, como Túlio, como, repito, professor Guilherme, professor Ricardo, professora Carla, e os professores que estão aí, outros colegas que estão próximos, né? Todos os membros ou que participam do Fórum Povos têm esse desejo de dialogar. Dialogar no sentido de promover no sentido de ser mais humanos. Humanidade que precisamos. Desde crianças, nas escolas, nas universidades, nós somos ensinados a construirmos como indivíduos, não como corpos coletivos. Me parece que os povos indígenas, os povos negros e outros povos são pessoas coletivas, ou seja, são corpos coletivos. Pensar nesse sentido é pensar na saúde, é pensar na qualidade de vida. E muitas vezes não é compreendido pela essa ciência que se tem a ambição de ser universal e verdadeira. Então, é isso que eu quero dizer, e dizer que eu estou muito otimista que um dia nós chegaremos, sim, a esse tão sonhado momento de dialogarmos as diferenças. E nós, estudantes, né, indígenas, estudantes negros, estudantes de outros povos, nós precisamos sempre atentar nas nossas traduções para falar ou expressar dos nossos conhecimentos. Decolonizar, no meu ponto de vista, começa nas traduções. Eu tenho dito sempre que essas traduções que nós lançamos mão para falar do nosso conhecimento como termos da religião, não traduz aquilo que nós, povos indígenas ou outros povos, querem de fato dizer ou pensam dizer. Portanto, o cuidado que nós temos que ter na tradução, quando nós fazemos nossas teses, quando nós fazemos nossas dissertações, nós precisamos sempre perguntar qual é o sentido, qual é o significado da palavra sagrado no mundo ocidental? Qual é o sentido da palavra religiosidade no mundo ocidental? Qual é o sentido da palavra fé, criador, criatura, rezador, benzedor? E outras palavras, termos religiosos que nós, genuinamente, lançamos mão para traduzir nossos conhecimentos, no esforço de fazer com que outros povos que não são familiarizados com nossos conhecimentos possam compreender. Isso não é uma tarefa fácil, mas uma tarefa que começa aqui.
nesse debate, nesse discurso, nesse diálogo, né? Então, é isso que eu quero dizer, no momento, agradecer a todos e a todas, parabenizar a todos e a todas, os professores que estão participando, os alunos, e todos. Muito obrigado. Anil. Que bom, João Paulo, que você conseguiu estar aqui com a gente. Eu tinha dito que talvez você tivesse dificuldade, mas você superou as dificuldades de estar aqui com a gente. Então, eu vou passar o bastão agora para o Edinaldo Rodrigues, que é um ativista e trabalho belíssimo na área de saúde mental. Edinaldo, você está me ouvindo? Você pode falar agora? Oi, bom dia, professora Carla, bom dia a todo mundo, querido João Paulo, saudades de você, saudar os professores que estão aí. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Também, né, eu estou na CESAI atualmente, né, na atenção psicossocial e promoção do bem viver. A gente vem muito na perspectiva aí, né, do eixo principal da saúde indígena, que são as medicinas indígenas, né, esse lugar, né, as medicinas indígenas precisam ocupar de fato, né, mas eu queria também justificar, né, a nossa diretora agora, Putira, que, né, é uma honra para a gente termos aqui do Fórum Povos, de onde tudo se construiu, né, eu acho que nós chegamos aqui na CESAI, eu, a Putira e outros indígenas, justamente pelas medicinas indígenas, com o objetivo de potencializar esse lugar, né, de fazer com que a instituição realmente reconheça, né, de fato, e promova, né, o reconhecimento, a inclusão e o respeito de fato, né, aos saberes, né, dos mais de 300 povos, que nós possamos potencializar isso nos territórios. Então, essa tem sido a nossas falas, no sentido de pensar e de apoiar, né, as ações nos territórios, né, as medicinas indígenas precisam caminhar à frente de tudo isso. Né? Como a professora Carla falou, a Putira está, né, na fronteira, né, do Brasil, teve que ir lá e o acesso à internet é bem mais difícil, né? Ela me ligou de manhã, disse que não ia poder entrar, que nós pudéssemos aqui, né, fazer um bom debate, uma boa conversa sobre esse lugar, né, que o Fórum ocupa, né, no sentido da luta pelo reconhecimento das ciências dos povos, né, originários no Brasil, né, e também de outros povos tradicionais. Essas ciências ainda ficam muito à margem, né, quando a gente pensa a imposição, muitas vezes, ao qual se sobrepõe o modelo biomédico. Então, a gente precisa olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado, e acreditando que a crise que nós estamos vivendo atualmente, ela só será possível se a gente realmente retomar, né, essas ciências que são dos povos, que ao longo dos anos foram sendo atacadas das mais diversas formas. Quando a gente fala, né, de nós, povos indígenas, a gente fala de 500 anos de invasão, que não é invasão só, né, ou seja, a invasão ao território, de modo geral, ele já, né, desconecta, né, o povo tradicional da realidade que aquelas pessoas vivem, né, e começa ali um processo de dizimação de pessoas, de modos de vida, de culturas, né, e das mais diferentes formas de vida, entre elas as vidas que são extremamente importantes para a gente, que né, o ambiente, né, a natureza. E a gente está vivendo aí fortemente eventos climáticos que têm sinalizado que é preciso, né, a gente voltar um pouco no tempo e reconhecer e reviver de novo aquilo que a gente vivia com os nossos antepassados. Eu vejo que a crise da saúde também só é possível se a gente realmente investir, né, em políticas públicas que garantam, né, que as ciências dos próprios povos possam realmente, de fato, ocupar
esses lugares e ampliar, né, as formas de atuação que possa realmente superar, né, o que a gente vive hoje como crise. Eu acho que é um pouco para a gente pensar isso nesse espaço do fórum, né, em dar continuidade firmemente, né, a um projeto, né, de estudos, um projeto que possa mostrar à sociedade que é possível a gente, né, avançar, né, no enfrentamento das mais diversas crises, né? A crise climática não é só uma crise climática, mas é uma crise, é um adoecimento, né, dos nossos ambientes, né, naturais que antes eram saudáveis. E a gente precisa, né, ocupar esse espaço dizendo que é possível a gente, né, de alguma forma, tratar, né, de modo geral, esse ambiente que vivemos com, né, a potencialidade dos, né, saberes que são dos próprios povos, né, enfrentando um modelo aí, né, capitalista, um modelo aí que impõe, né, e vende, né, de alguma forma, porque essas políticas, né, principalmente o tratamento da saúde, né, de forma de forma muito predadora, né? Precisa olhar para isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu vou deixar hoje para nós refletirmos um pouco sobre ela. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui, né? Também quero agradecer a nossa diretora aqui, Putira, que tem, né, me demandado um pouco mais para esses eventos, uma vez que ela está agora com uma dificuldade maior de agendas, para que a gente continue esse diálogo. Muito obrigado. Obrigada, Reginaldo. Fica mais um pouco com a gente, que ainda tem, a gente vai escutar algumas outras pessoas e a roda vai girar. Convido agora o Ricardo Morbas, que é médico psiquiatra, professor da Universidade Federal do Ouro Preto, integrante do Fórum Morbas. Olá, pessoal, bom dia para todos e todas e todes. Então, primeiro eu quero agradecer também aí, mais uma vez, junto com todos os integrantes do Fórum Povos, agradecer ao Túlio Franco, que é organizador aí desse evento que está acontecendo, o que abre esse espaço, essa oportunidade para o Fórum Povos mais uma vez, né? É uma pessoa assim, que sempre abraçou a ideia do Fórum Povos desde o início, que abriu esse espaço para a própria existência, é meio que o padrinho do Fórum Povos, é o Túlio Franco. Né? Quando ele estava na coordenação da Rede Unida, ele proporcionou uma experiência germinal que já vinha acontecendo, de um diálogo horizontal, da construção de uma saúde mais simétrica, com outros saberes, outras epistemes, outras cosmovisões, pudesse se estruturar dessa forma como um fórum, né, que passou a se chamar o Fórum Povos. Então, dessa forma, eu também falo da minha alegria de estar participando desse fórum aí com os amigos, o Edinaldo, o João Paulo, a Putira, a Carla, Luiz Guilherme, a Cota, o Herbert, a Leani, muitos outros, o Álvaro Palha, muita gente que tem participado. E esse momento aqui, essa abertura que esse evento dá para o Fórum Povos, essa visibilidade, é também um momento que a gente estende esse convite para tantos outros que eles possam chegar e somar junto com a gente. Essa grande Ricardo, deu uma paralisada. Você pode voltar um pouquinho do que você está falando? Você estava convidando as pessoas para se juntarem a gente. Isso, estendendo esse convite a todos aí para virem para o Fórum Povos, participar dessa coalizão, dessa grande aliança em torno, por um lado, como os colegas disseram aí, da valorização dos saberes, das ciências, das medicinas indígenas,
E, por outro lado, uma parte que me toca mais diretamente, é todo um movimento, um esforço de trazer essas ciências, esses saberes, essas medicinas para dentro das universidades brasileiras, para dentro da formação das profissões da saúde, né? Que me toca como professor de escola de medicina, assim como a Carla, assim como outros também que estão fazendo esse movimento de trazer esses saberes, seja através da extensão, seja através de cursos livres, seja através de congressos, de eventos, para que a gente possa fazer esse esforço, esse movimento de construção de uma universidade pluriepistêmica que possa superar mesmo a própria ideia de universidade, que possa ser uma multiversidade, né? Um multiverso, aí, uma multiversidade que reconhece outros saberes, outras epistemes, outros mundos. De maneira que o desafio também do Fórum Povos é esse, de construir espaço, brechas, coalizões para que uma ferramenta, um instrumento, uma instituição como as universidades brasileiras, elas possam rever o seu papel de propagador de uma episteme única, de uma monocultura, de um monoteísmo e assim por diante, né? Que essa estrutura ela possa se desconstruir e que por dentro da própria estrutura a gente possa fazer dela uma ferramenta que nos ajude a avançar nesse diálogo de multimundos. Esse diálogo fundamental que é a única chance de construirmos saídas para todas as crises que vivemos nesse momento. Essa crise não só epistêmica, mas essa crise climática, essa crise civilizacional, em última instância. Então, se a gente precisa de reinventar a universidade numa multiversidade, reinventar as nossas próprias apostas civilizatórias, para que a gente possa buscar caminhos e saídas de superação das atuais apostas que têm nos levado. Ricardo, cada vez mais lamentável. Mas você voltou. Volta um pouco. Encerro. Assim, sei lá, 1 minuto. Aposta. Sim, então eu encerro estendendo esse convite aí, que ao mesmo tempo desse diálogo a gente constrói o reconhecimento, a valorização dos saberes e das ciências e das medicinas ancestrais, mas também para dentro da universidade a gente reconstrói as nossas próprias apostas, as nossas próprias instituições, numa intenção anticolonial, decolonial, e que possa construir um porvir, um devir, que vá além do que a gente tem alcançado até então, né? Porque as saídas que podemos vislumbrar são saídas pela inteligência coletiva, pela inteligência ancestral, muito mais do que por mecanismos de lógicas algorítmicas, de inteligência artificial, que tem mais construído um controle e interrupção de fluxos e narrativas do que tem construído saídas. Então, é a nossa aposta aí na inteligência coletiva, na inteligência de enxame, na inteligência ancestral. Um viva aí, saudações a todos. Viva! Então, eu vou agora chamar a Laiana Lua Oliveira, tem um currículo bem grande. Eu vou deixar que ela se presente. Ela é nascida e criada em Capanema, cidade do Nordeste do Pará.
Você, Lu, que bom que você conseguiu entrar. Gente, bom dia. Primeiramente, depois de escutar tantas falas lindas, incríveis, eu estou me sentindo extremamente feliz e honrada de estar aqui conectada a essa rede. Vou contar brevemente só um pouco da minha trajetória, porque faz sentido nesse momento. Eu vim de lá de Capanema e para estudar na universidade, me formei em biomedicina, fiz mestrado e doutorado na área de genética e trabalhei com vigilância epidemiológica de doenças infecciosas e arbovirais no Instituto Evandro Chagas, especialmente nas epidemias de dengue, zika e chikungunya, né? Até que em determinado momento a dinâmica acadêmica que eu estava tendo contato parou de fazer muito sentido para mim, justamente por todas essas falas que todos vocês fizeram hoje, né? Fui me desconectando muito e eu senti naquela época que não havia espaço para exercer essa ciência de uma forma mais ampla, uma forma mais integrada, da forma como eu vejo hoje, da forma como todos vocês trouxeram aqui. E me afastei completamente do ambiente acadêmico, seguindo uma nova trajetória através do meu desenvolvimento como terapeuta, como curandeira, e através de um resgate ancestral também, da minha bisavó, todas as minhas bisavós, esse contato que foi acontecendo. E hoje tem um espaço que é um coletivo de mulheres aqui em Belém, né? Funciona na cidade, e é uma casa que a gente trabalha essencialmente com saúde da mulher a partir desse ponto de vista das medicinas e saberes ancestrais, não só indígenas e quilombolas, mas de todas as comunidades tradicionais no mundo, né, às quais a gente tem acesso. E a gente tem tentado fazer essa integração dos conhecimentos mais acessíveis de forma sistemática, como o da medicina chinesa, que é aqui eu trabalho, fazendo integração com as medicinas indígenas e quilombolas e tradicionais às quais eu tive acesso, né, fazendo integração das ervas e de todas as outras possibilidades que há da gente fazer essa mistura, né? Que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que está todo mundo ali falando da mesma coisa, só apenas os métodos diferentes, né? Mas é muito, muito parecido, tudo muito igual. E aí, nessa no Fórum Povos, eu queria estar nesse lugar de escuta mesmo de vocês, me inspirar com as falas. Já estou sendo muito inspirada pelas falas de todos vocês, assim. E ainda estou muito emocionada. Hoje é meu aniversário, inclusive, e eu estou muito emocionada de ver que cada fala de vocês aqui reflete muito tudo que eu... Desculpa, gente. Tudo que eu vinha buscando, assim, nesse meio científico e que eu não encontrava. E eu tô feliz pra caramba. Esse choro é completamente, assim, de felicidade, de me sentir conectada com todas as falas de vocês. E eu me coloco aqui à disposição, a serviço mesmo. Tanto a Casa Carmina, né? Carmina é minha bisavó, uma mulher negra que teve uma história completamente apagada. E me reconectar com ela e fundar uma casa com o nome dela foi uma forma de trazer essa figura dela tão importante dentro da minha família e que hoje tem uma atuação a nível local, né, a nível de Belém, na cidade de Belém, muito importante, a gente fazendo o acolhimento de mulheres, especialmente mulheres nascidas na periferia, mulheres negras, indígenas, da cidade, né, das periferias urbanas, que a gente faz esse acolhimento lá também, além de outros serviços que a gente presta hoje em dia nesse sentido. E estou aqui, né, nesse lugar de ser recebida, aceitando todos os convites que vocês colocaram aí, né, convidar para essa rede aumentar. Eu estou aqui recebendo esse convite e querendo muito fazer parte do movimento que está sendo feito por vocês. Não quero me estender muito, porque eu sei que é muita gente para falar. Gratidão por estar aqui. As águas chegaram aqui e as águas estão aqui com a gente também. Seja bem-vinda. Eu vendo assim, essa força, né, jovem, você me faz também querer
encontrar minha juventude e as lutas que a gente tem tanto por percorrer aí, né? Eu como anciã, eu vejo a minha juventude em você. Vou passar aqui a palavra, a bastão, para o Guilherme também, falar um pouco, né, dessas conexões, né, essas separações entre saúde, educação, arte, cultura. Somos nós, né, nós, assim que eu digo assim, né, nessa cultura ocidental que fez, né? Então, vamos aí para a gente começar a fazer essas reconexões. Eu também acho que, como a Carla, eu venho sendo assim, um acompanhante dos fóruns, um escutador, uma escuta que a todo momento eu fico pensando, puxa, precisamos também reinventar os sentidos, conforme o João Paulo falou, os sentidos das nossas instituições acadêmicas de produção de conhecimento, como Ricardo, o Herbert, Regina falou tudo. Então, todos estão de acordo que precisamos reinventar. A palavra que o João Paulo usou é uma palavra muito especial, diálogos mais humanos, a dimensão da diferença, como a gente transforma a dimensão da diferença, ao invés de ser de exclusão, e eu vou repetir uma palavra que eu gosto muito, pela admiração. Admiração, né, dos outros. Essa não é apenas um reconhecer, além do reconhecer, é uma admiração. Então, para mim, esse processo nos faz trazer a universidade dentro do que ela precisa ser desconstruída e transformada. Aqui pela UF, eu estou junto com o Túlio, acho que na UF tem o Instituto de Saúde Coletiva, que traz essas relações da coletivização. É preciso, e aí da minha parte, para o Brasil, ancorar, acolher uma formação que tenha representantes desses outros saberes em todos os cursos da universidade. E aí eu só vou falar, né, não só da medicina, João Paulo, o Tira, que é grande batalhadora, Rinaldo e tudo. Precisamos, em todos os campos, medicina, arte, todas as psicologias sociais, serem acolhedoras de novas formas de produção de vida coletivizante. Então, esse diálogos pode ser transformado em produção de admiração das diferenças. E a riqueza que nós temos não pode ser perdida. É a riqueza do encontro de saberes. Isso é fundamental. Eu não posso pensar o prestígio e o privilégio que a gente vê na UF, no Instituto de Saúde Coletiva, ter na UF esse encontro com vocês e que ele possa se frutificar em termos de uma programação, a gente sempre fala, dedicada à formação. Foi muito importante estar com vocês presencialmente em Vitória. Naquela ocasião, a gente teve uma fala da Sandra Benites e eu colhi esse encontro lá de Vitória um glossário de termos e palavras, e o sentido de palavras, para nós, precisa ser recuperado através do que vocês entendem, né? Lendo o livro do João Paulo, o que é palavra para vocês. Nós perdemos esse sentido da potência da palavra, a potência da palavra de curar, né? A potência da reza. E aí não se trata de uma religião, não se trata de definir sagrados e tudo, é como nós nos aproximamos por essa admiração. E as palavras, né, esse glossário, João Paulo, é muito importante que a gente tenha. Eu me lembro que a Sandra Benites trouxe a palavra muito especial chamada tembiapó. Tembiapó significa, por um lado, o estar junto com um fazer artesanal, né, pela mão, pela artesania, pó,
para que se formem ligas de sentido comunitário. Um outro sentido muito importante para a gente é corpo-território. Isso está vindo de vocês, não está vindo da razão ocidental. Nós temos que recompensar ou reconfigurar, e uma palavra também que eu acho que a Regina disse, a palavra reconhecimento é muito importante. Eu nem sei se seria reconhecer aquilo que a gente nunca fez, digamos, pode ter feito contato, mas eliminando. Então, a gente precisa de uma reconfiguração de diálogo, fazer contato com a diferença e torná-la a possibilidade de transformação. E aí, para nós, a arte, é muito importante as universidades todas, no Pará, que muitos sejam acolhedoras do Fórum Povos. Então, o Fórum Povos tem uma luta pela medicina indígena, mas tem aí uma irrigação para os outros campos de formação universitária. Então, eu acredito muito e me orgulho muito e fico muito feliz de acompanhar vocês. Aqui os queridos Ricardo, Herbert, Álvaro, não sei se está aqui, que são representantes dessa escuta, uma escuta sensível, uma inteligência sensível, ativa pela coletividade. Eu gostei que o Ricardo falou de enxame, que falando de enxame, é um saber de colmeias, um saber de abelhas. Ele também falou saídas pela inteligência coletiva, poderia dizer uma revolução sensível, coletivizante. Isso vale para todos os campos. Então, essa era a minha palavra. Muito obrigado por vocês estarem me acolhendo nesse papo, nessa escuta aí, e espero que a gente possa frutificar. Não sei agora se tem... A gente tem um tempinho aí, que é exatamente que bom, né? Para a gente poder conversar aqui, uma hora de conversa. Aí, mesmo o pessoal que está aí online, quiser trazer alguma questão, reflexão, alguma troca, é muito bem-vindo. Não sei se Cota quer trazer mais alguma coisa. A Cota falou que estava com compromisso, mas acho que ela ainda está aqui. E o pessoal aqui também presente, né? Aqui nessa roda, se alguém quer compartilhar, para a gente frutificar, para a gente florestar. É isso, pessoal. Quem se anima? Eu vou, mas o Ricardo se inscreveu, eu aguardo um pouquinho aqui. Ricardo. Vou escrever. Opa, eu só quero dizer que esse momento também é para nós uma celebração, né, dessa diversidade, dessa aposta na biossocio-etno-diversidade. Então, já está muito claro de que quanto maior a diversidade de um espaço, de um sistema ou de um ecossistema, maior a sua potência de viver, maior a sua capacidade de se restaurar, de se diversificar. Então, essa aposta na diversidade é uma aposta inadiável, e é isso que a gente tem feito aí com o Fórum Povos, essa aposta numa diversidade, mas uma diversidade também horizontal, uma diversidade simétrica, né? uma diversidade que constrói esse diálogo de uma forma conjunta, horizontal e simétrica. Um abraço. Herbert, eu vou pedir para a Cota passar na sua frente, porque ela está com horário. Pode ser? Sem problema, Carlos. Tá bom. Cota. É bem rápido. Olha só, o microfone está um pouco baixo, vê se você consegue colocar mais perto ali. Agora, melhorou? Melhorou. É bem rápido a partir das falas que foram feitas. Realmente, se sentir acolhida no fórum foi muito importante. É combater o pensamento colonial de que os povos que foram escravizados mantiveram aqui
um conceito de religião de matriz africana. Eu gostei muito disso que o Túlio disse, não é isso. É uma visão de mundo coletiva, é uma forma de viver. E aí, quando eu falo reconhecimento, na verdade, é uma mudança epistemológica real que as universidades, que a academia precisa encarar. Que a única forma de descolonizar o pensamento político colocado é a gente também enfrentar essas questões que a dialética manteve, que é o fato de nos manter em alguns guetos e não aproveitar e não colocar, não ampliar. Eu fiquei ouvindo algumas falas, eu sou uma médica ocidental pediatra. Eu vivi e resolvi esse conflito. Na nossa tradição, é como se eu bolasse no momento em que me transformei numa pediatra muito melhor, quando realmente ampliei este olhar e larguei, como disse a Laiana, essa divisão, essa questão de colocar que a gente tem que ser uma coisa ou outra. Não, nós somos como dizia Nego Bispo, mono são eles, nós somos multi, nós somos tudo isso e podemos conviver. E o fórum, ele possibilita essa entrada. Fico muito feliz, Laiana, que a gente vou passar o seu contato para o nosso povo do FONSAMPOD, porque é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aí de Belém, para que a gente já possa também estar conversando de como trabalhar essas questões. E estou muito agradecida ao Fórum por esse processo. Tem uma mais velha nossa que diz que a gente não agradece aquilo que tem que ser feito, mas na banalização do processo que a gente está vivendo, a gente às vezes fica nessa questão de repetir e agradecer, mas eu fico assim com a gratidão do dia que cada um e cada uma de vocês nasceram para a gente poder construir. Se nós não pudermos mudar o mundo, nós vamos balançar ele. Balançar com o conceito de medicina indígena, de medicina tradicional africana, de medicinas tradicionais, nós vamos balançar, porque é isso, e balançando a gente garante uma vida para os meus netos, minhas filhas. Eu costumo dizer que há 40 anos atrás a gente viu o nosso futuro tecnológico, a gente viu nos filmes de ficção lá, né, os celulares e as coisas, e que hoje o futuro que a gente está vendo nos filmes de ficção é terrível. São corpos destruídos por uma ação viral e química, é uma carência de água, é uma carência de terra e uma competição entre os povos. Nós vamos balançar para que o futuro previsto nesses filmes de ficção seja outro. Gratidão e um grande abraço. Só por fim, nós temos que mudar uma coisa importante, nós temos que parar de dizer que nós temos curso superior. Nós temos curso universitário, porque cada vez que a gente reproduz que tem um curso superior, a gente inferioriza o outro. Muito obrigado. Salve, Pauta. Eu acho que eu vou passar agora para o Herbert, e então a roda dança. Mas o Herbert estava primeiro. Eu não sei se o Ricardo pode esperar um pouquinho. Pode, Herbert? Eu dei a vez a cota porque estava o Herbert, tá? Então, como eu dizia, nossa roda dança. Tem que ser breve também, pode deixar. Herbert, você. Tá bem. Então, aí é só para reforçar esse momento de celebração do Fórum Povos, desses afetos, desse momento, né? E, mais uma vez, eu acho que dizer disso, né? Que a gente faz parte desse conjunto de pensamento, né? Que nasce ali desse momento de crise do pensamento mesmo, que é aquele momento da crise da Covid-19, e celebrar mais uma vez que a gente tem de ideal, né, do futuro ancestral. Eu acho que na fala do professor Ailton Krenak sempre fica marcado esse futuro ancestral, essa retomada daquilo que foi, não como foi, mas de uma nova forma, e pensar esses conceitos de ecologia também, que é como o professor Davi Copenau sempre fala, é pensar que esse conceito de ecologia surge agora no diálogo, mas que ele já está presente através de outros conceitos que já circulavam nesses diferentes povos há muito tempo. E eu acho que o Fórum Povos é esse momento de celebração disso, como dizia ontem o Túlio, discutindo a questão das doenças socialmente determinadas, pensar essa determinação social da doença também
é pensar esse componente dos especialistas, desses diversos conhecimentos que também foram atacados, social, estruturalmente, que foram também desvalorizados, que foram também vistos como menores. Eu acho que agora, mais do que nunca nesse futuro ancestral, eu acho que é momento da gente repensar isso e como a gente faz para incorporar esse pensamento no nosso dia a dia, na ideia que circula no movimento andino do bem viver, né, de pensar essa incorporação nas políticas públicas, nos protocolos de assistência, nas formas também de avaliar e monitorar os nossos projetos, as nossas ações. Pensar esse momento não só como uma celebração dessa rede, que todos nós parece que a gente vai conversando e é isso que a gente se propõe, é isso que a gente entende que está correto, mas também de pensar isso como uma escola de pensamento, uma escola que estrutura um conhecimento que é político também. Então, é essa discussão sobre conhecimento, sobre formas de pensamento, produção de conhecimento, mas num conhecimento que se propõe a ser político também, que se propõe a atuar na política pública, que se propõe a fazer esse diálogo com os diferentes desafios que estão hoje na atualidade, né? Então, é pensar a crise Yanomami a partir também desse diálogo com os especialistas, com o que o professor está falando, né? Quem vai segurar esse céu são os especialistas. Existe uma série de conhecimentos que a gente não tem diálogo, que a gente trata nesse quesito de religiosidade, de espiritualidade, mas que também se propõe a ser um conhecimento estruturado, um conhecimento que tem uma lógica, metodologia, teoria, mas que, sobretudo, se propõe a pensar um conhecimento que circula em determinado território. Então, onde esse conhecimento circula? Onde ele é produzido? E, a partir disso, o diálogo com essas diferentes formas de pensar a saúde dos diferentes povos, em que o Fórum Povos se propõe, a questão da escola de pensamento, de um pensamento pensado também, né, nesse diálogo com a formação, com a educação, mas, sobretudo, focado na figura do conhecimento dos especialistas, né? Existe uma série de conhecimentos, especialistas nesses conhecimentos, que, como a teoria diz, né, um conhecimento com uma tradução que é impossível, né? Então, só para dizer, finalizando já, Carla, a ideia do professor sobre uma inteligência coletiva, outra ideia que surgiu também aqui nesse fórum, né, sobre a discussão da produção de vida, o quanto esses conhecimentos se dedicam à produção de vida. E agora, né, a inteligência coletiva, professor Guilherme. Fantástico. Valeu, gente. Um abraço a todos. Ao meu amigo João Paulo. Estamos aí. Gente, muito bom. Não acabou ainda não, peraí. Então, muito bacana essa sua síntese. Eu só queria aqui compartilhar, porque aqui tem estudantes também, do Coletivo Soma Uma, lá da Uniguinho, tem outras pessoas. Só lembrando que o Herbert está falando de especialista, não é especialidade médica no sentido que a gente conhece, mas comumente são os especialistas das medicinas, indígenas, quilombolas. É isso, tá, gente? Só para ficar mais aqui explicitado na nossa essa discussão, na verdade, né, Carla? Essa discussão aí, se vocês se interessaram por ela, essa discussão. Então, eu acho que agora é Ricardo, certo? Ricardo, você está por aí? Ricardo, você está com dificuldade? Eu não sei se está me ouvindo. Eu não sei, eu tinha percebido que o Edinaldo tinha se levantado a mão, eu veio. Edinaldo, você está por aí também? Enquanto o Ricardo, eu não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Será que a nossa conexão está ruim aqui? Não, estamos ouvindo sim. Tá. Edinaldo, você está por aí? O Ricardo? Então, vamos aqui. Não sei se alguém, enquanto o pessoal está se conectando. Eu vou só aproveitar que o João Paulo está aqui. João Paulo, você foi citado e a todo momento você vem citando. Você tem uma contribuição muito grande no seu livro. Hoje o Túlio também fez referências. Esse corpo síntese, né? E com esses 7 eixos, 7 elementos, né? Isso é uma contribuição muito importante para todos nós.
E a palavra síntese é uma palavra que ficou bastante estigmatizada na academia. Nós temos muito mais sobre o domínio da análise do que da síntese. Quando você traz essa dimensão de um corpo síntese, é um corpo que, pela experiência, é um corpo de multissensorialidade, multipercepção. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo síntese é um corpo de múltiplos corpos. É um corpo chão, é um corpo território, é um corpo com vários, todos os reinos que atravessam. Isso é um aprendizado para todos nós. Então, não é só para o botânico saber as plantas, né? O médico saber sobre a biologia, e o artista saber sobre a estética, e o teólogo saber sobre a espiritualidade. Então, eu acompanho vocês e menciono, precisamos recuperar uma dimensão que vocês já têm. Eu nem sei se a palavra é recuperar, mas ela seria ancestral dessa humanidade, se existe, né? Regenerar um corpo síntese, e o planeta é um corpo síntese. Então, essa para mim, é um ponto assim, muito importante para a gente reconfigurar aquilo que foi fragmentado. E a própria Carla falando sobre especialista, no nosso mundo ocidental, o especialista é aquele que sabe tudo sobre olhos, o outro sabe tudo sobre ortopedia. Então, essa dimensão de especialista como uma relação, né, de comunhão com diferentes reinos, e volta também um corpo cósmico. Então, essa Herbert mencionou, mas eu acho que foi o Ricardo que trouxe a inteligência coletiva. Eu pergunto, João Paulo, e é uma coisa que o Putira também falava, será que nós estamos tratando de uma consciência? É uma consciência, eu não sei se esse termo seria apropriado, uma consciência ambiental, uma consciência de pertencimento com a natureza, de ser como a natureza. Né? Não sei se essa seria apropriada. Código, percepções e tudo. Então, se houver tempo, João Paulo, você pode nos trazer a sua cosmopercepção. Edinaldo, eu sei que você está indo no trabalho, mas você gostaria de contribuir mais alto, porque você levantou a mão, aí depois vou passar para o João Paulo. Edinaldo? Não, acho que é bem rápido, eu acabei tocando ali na mão na hora, mas assim, só para dizer assim, da alegria também, né, das contribuições aqui, das diversas especialidades que estamos, né, em reconhecer as especialidades indígenas também e as especialidades também de outros povos, mas tem duas médicas que fizeram falas extremamente importantes de como é possível a gente ter, né, realmente fazer as coisas acontecerem de fato dentro dos serviços de saúde. Eu queria dizer que isso é extremamente importante para a gente dialogar com o serviço, porque a gente ainda encontra muitas barreiras, ou não sabemos como fazer isso, ou são coisas diferentes que a gente não dá conta, enfim. E vocês trazem experiências aí de como, de fato, essas questões realmente podem se caminharem conjuntamente, de forma muito qualificada, tecnicamente, cientificamente, sem nenhum atrito entre essas duas ciências. Eu queria destacar isso, eu acho extremamente importante para nós, e que nós possamos ampliar esse diálogo, que vocês possam serem multiplicadoras disso, inclusive para nossas equipes multidisciplinares e multiprofissionais. Eu acho extremamente necessário essa conversa, esse diálogo com vocês. Temos uma agenda muito grande, né? Muitas coisas aí para a gente continuar lutando e lutando também com poesia. Né? João Paulo, eu acho que o Ricardo caiu, não está ouvindo mais ele. João Paulo, está com você. Mais uma vez, boa tarde. Aqui eu estou no Munique, Alemanha. Eu, Eberson, boa tarde. Estou visitando aqui os museus, coleções que estão presentes. Mas, então,
Obrigado, professor Guilherme, por passar a palavra. Eu queria começar a dizer um pouco por que nós, povos, né, Fórum Povos, propõe essa terminologia de medicina indígena ou medicinas indígenas, né? Muito importante a gente tocar nesse assunto. Imagine vocês, aliás, antes de tudo, agradecer a sala que está cheia aí. Cada vez mais que eu vejo estudantes, jovens da universidade, fico mais otimista de que as coisas estão sim acontecendo, né? Obrigado a presença de cada um que está aí presente e todos que estão também na mídia. Então, o termo medicina, no seu sentido amplo, é muito simples. É arte de cura, né? Quando a gente olha para essa chave de arte de cura, todos os povos, todos, têm sua arte de cura. Só que me parece que a arte de cura dos povos indígenas e outros povos vai além de uma simples intervenção do corpo, ou seja, curar as doenças, né? Por isso que a gente traz também uma definição dizendo assim, arte de cuidado de saúde e cura. Por quê? Por que arte de cuidado de saúde? Porque, antes de tudo, os povos indígenas são povos preventivos, né? Não são povos curativos. E me parece que essa biomedicina ocidental é curativa. Essa é a grande diferença que a gente consegue enxergar, né? E dá diferença, né? Portanto, como qualquer outra medicina e arte de cura, cada povo tem seu sistema próprio de cuidado de saúde. Quando se fala de um sistema, é uma lógica, né? Tem seus instituição de formação de especialista, tem suas tecnologias, né? E tem seus especialistas que operam, que exercem esse ofício de cuidar da saúde. E não é qualquer um. Eu, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou pajé, ou que eu sou fumum, que eu sou Iaí, porque eu não me formei para isso. Mas agora eu posso dizer que eu sou antropólogo, porque eu tenho título para isso. No contrário, meu pai é comum, ou seja, é pajé, que ele formou para isso. Portanto, é daí que a gente traz também essa ideia, essa nomenclatura de especialistas, porque tem vários especialistas dentro dos povos indígenas, né? No Alto Negro, nós temos 4 especialistas, né? E aí, um baiá e especialista mulher, né? Que cuida dessa parte da saúde da mulher, saúde da criança e outras dimensões, né? Então, é por isso que a gente traz essa terminologia de chamar ou usar esse termo medicina como equivalência. Não quer dizer que ela é igual à biomedicina. Não. Estamos lançando mão de que as coisas são equivalentes, né? Imagine você, nós, povos indígenas, habitamos esse território, conforme dado arqueológico, né? 12, 17, 22 mil anos. Todo esse tempo nós estamos vivendo, e alguém que chegou de 524 anos vai me dizer que os povos indígenas têm medicina, ou seja, arte de cuidar de saúde e cura, né? É muito incoerente, um pouco. Então, é a partir dessa chave que o Fórum dos Povos, né, está pensando, está convocando, está, né, avançando nessa discussão. Daí teria a inteligência coletiva, né? Eu vejo, sim, claro. Quem dera se tivesse sou eu, ou sou Edinaldo, ou sou Herbert, discutindo, gritando, ninguém ia ouvir, né? Iam dizer que somos malucos, né? Nunca tive. Se um professor da medicina, ou professor da arte, ou professor da universidade disseram, não, o João Paulo é antropólogo, ele não tem autoridade de discutir medicina porque ele não é médico. Eu já sofri isso como antropólogo, alguma antropóloga ou outra médica dizendo para mim, né, que eu não tinha autoridade de discutir medicina porque não era médico. Então, eu dizia, bom, vou gritar de qualquer forma. Mas esse gritar de qualquer forma é exatamente a gente persuadir, a gente agregar cada vez mais as pessoas que
pensam diferente, que sonham diferente, que olham diferente, que encaram as coisas diferentes. Né? Então, nesse sentido, o Fórum Povos tem essa graça, digamos, usando o termo religioso, né, de estar em um grupo que são professores, que são profissionais, que são indígenas, que são negros, que são quilombolas, que são outros povos, e daí que a gente, eu penso que nós estamos assim, um coletivo pensante. Né? E um pouco, muito rápido, sobre a noção de corpo, né, que o professor Guilherme colocou. Então, eu parti na minha tese numa pergunta muito simples, pensando o seguinte: o médico não vai cortar o corpo de alguém se ele não souber o que é o corpo. Né? O enfermeiro não vai dar injeção, qualquer outro profissional dar injeção ao corpo, se não souber a parte que ele tem que colocar a agulha no corpo. E também não vai intervir no corpo ou orientar as pessoas se não souber o que é doença, qual é o remédio, etc, etc. E a partir disso, eu fui me perguntar assim, qual é a noção de corpo do ponto de vista do meu pai, do ponto de vista do meu tio, que também estão intervindo sobre o corpo. Assim como médico, como enfermeiro, como qualquer outra profissão de saúde, intervir sobre o corpo, eles também estão intervindo. Daí que eu estudei há vários anos e cheguei a produzir essa tese de que o corpo, do ponto de vista indígena, é um síntese, é microcosmo. Né? Ou seja, ela é constituída de 6 elementos: terra, floresta, o ar, o fogo, o canto animal e a água. Só que esses elementos são chamados de vidas. O conceito dela é de vidas. Né? Portanto, o mundo terrestre, como um todo, ela é constituído desses elementos, desses corpos. Não no sentido restrito, o que a gente vê, mas sim na sua potência, na sua essência. Portanto, o corpo, como ela é constituída desses elementos, ela é uma potência. Ela pode transformar qualquer coisa. Pode se transformar em água, em vegetal, em terra, em animal, qualquer coisa. Portanto, quando vocês lerem as traduções das nossas histórias, chamadas de mitos, você vai encontrar que nosso demiurgo transformado todo o tempo, qualquer coisa. Mas essa dimensão é muito importante para entender os ataques do corpo, o desequilíbrio do corpo. Por exemplo, um exemplo muito simples. Quando o corpo está muito quente, né, que para a biomedicina é febre, do ponto de vista do nosso especialista, do meu pai, por exemplo, é desequilíbrio dessa temperatura do corpo, é o calor, o fogo do corpo. Portanto, precisa equalizar. Ele vai fazer para ser certo. Então, é nesse sentido que, para nós, essa compreensão, ou esse conceito, ou essa concepção de corpo como síntese, é entender para a gente cuidar, para a gente prevenir a nossa qualidade de vida. Outro ponto importante também é que, se o corpo é uma síntese de todos os elementos, todos os corpos que constituem o corpo, o mundo terrestre, meu corpo é extensão. Isso tudo. E tudo que está fora é minha extensão. Eu sou a extensão dela e ela é minha extensão. Ou seja, eu estou diretamente conectado com tudo que existe no meu entorno. Terra, floresta, água, animais, vegetais, tudo é conectado. Na medida que a gente provocar um desequilíbrio disso, o corpo ou as pessoas vão sentir desequilíbrio. Daí que nós explicamos o surgimento de vários problemas sociais, né, físicos, mentais, etc, etc. Então, é complexo entender isso, mas o ponto de partida para a gente entender a qualidade de vida, a construção de vida, e saúde, né, o bem-estar, né, não é bem viver, é outra coisa, né? Bem-estar, né, é exatamente essa conexão coletiva. Portanto, nosso corpo é coletivo. Por essa razão de estar conectado, né, e na compreensão de extensão.
Então, é um pouco tira-gosto, viu, professor? Mas no dia, se tivermos oportunidade, a gente vai detalhar ponto a ponto. Aliás, para cuidar disso, os povos indígenas, pelo que eu viajei de norte a sul do Brasil, têm suas tecnologias, que são, o que eu tenho que tentar entender, são 3 tecnologias de cuidado de saúde. Primeiro, Barcessé, ou seja, aquilo que é chamado de benzimento, é uma tecnologia, né? Eu costumo dizer assim, quem faz benzimento é o padre, é o pastor, é a freira, porque eles estudaram teologia. Eles são padres porque têm poder, porque eles estudaram para isso, têm diploma para isso. E tem fórmulas certas, palavras certas para benzer água, para benzer óleo, para benzer os corpos, para benzer a casa. É um conhecimento diferente, né? Só que essa palavra foi utilizada para traduzir a tecnologia de cuidado nossa, né? Saúde. Meu pai, quando pega uma água, ele não está benzendo, ele está evocando elementos contidos nos vegetais, nos minerais, ou outros elementos que ele conhece, evocando esses elementos, né, para abrandar ou curar uma doença. Evocar, eu trago esse evocar no sentido de materializar as coisas, no sentido de manipulação metaquímica das coisas, né? Então, nesse sentido, há uma diferença muito grande entre benzer e evocar elementos, né? Então, são 2 modelos distintos de conhecimento e de cuidado de saúde. Assim, eu quero dizer que eu não sou contra a ciência. Eu sempre tenho colocado bem claro no fórum e outras oportunidades. Não sou contra a coisa da ciência. Não sou contra a religião. Não sou contra todos. Mas eu estou dizendo que são modelos ou conhecimento diferente que cada povo, cada instituição de ensino tem. Nem um, nem outro, é melhor ou pior. São modelos diferentes de cuidar da saúde. Aí, eu costumo dizer também, rezar faz bem, pessoal. Cantar faz bem. Orar faz bem. Pedir perdão faz bem. Porque também é um modelo de cuidar da saúde, né? É medicina, né? Então, os povos indígenas têm várias maneiras de evocar os elementos. Por exemplo, Herbert sabe muito bem, o Túlio e todo mundo, o Júlio sabe muito bem que o povo Guajajara, eles cantam para curar, evocam os elementos pelo canto, né? O povo Yanomami evoca os elementos pelo movimento corporal, pela gesticulação dos seres, dos animais que eles conhecem, que vai expulsar aquela doença. Então, a partir dessa chave, nós podemos entender que evocar é uma tecnologia de cuidado da saúde dos povos indígenas. E outra tecnologia, que todo mundo conhece, são as plantas medicinais. Plantas medicinais todo mundo sabe, né? Eu não posso adentrar nisso. E outra tecnologia é as festas. As festas dos povos indígenas não é simplesmente cantar e dançar. É uma forma de prevenir, né, as doenças. É forma de cuidar do corpo, cuidar das pessoas, né? Portanto, aquele momento que é conhecido como iniciação do jovem ou das crianças, não é iniciação da vida. É uma tecnologia de prevenção para que aqueles corpos possam da vida coletiva, né, dos trabalhos coletivos, da família, da caça e tudo. Então, também tem essas 3 tecnologias que eu consegui ver nesse período que eu viajo de norte a sul entre os povos indígenas no Brasil, do norte a leste. Poxa, que aulão, hein? A gente já está no horário, mas o Ricardo conseguiu voltar. Será que o Ricardo consegue falar porque ele levantou a mão? Aí a gente podia ter mais uns 5 minutos aí de prorrogação. Ricardo, você está por aí? Você consegue falar?
Eu acho que não sei, tá? Eu passo a minha palavra, passo a vez aí. A internet está muito ruim. É porque a gente vai ainda estar concluindo aqui, né? Mas que bom que você está aqui com a gente escutando. E aí, pessoal, então, gostaria de dar um grande abraço, né? Quero agradecer a todo mundo aqui que está aqui. A gente não está, como fala o nosso querido bispo, começo, meio e começo. A gente não está fechando, finalizando, a gente só está aí ganhando novos mundos. É isso. Então, quero agradecer muito a todo mundo que está aqui, né, presencialmente, aí no remoto, nas conexões. E a gente, até breve, né? Você passar aqui para o Guilherme também se despedir. Eu vou usar a palavra gratidão. Gratidão, porque só em contato, só na escuta, a gente constrói esse diálogo, essa sensibilidade coletiva. Gratidão ao Túlio também, se vocês se Túlio quer encerrar também, é o comandante que está aqui. É muito raro, não. Só quero dizer da minha alegria desse encontro. Como sempre, a gente aposta sempre nos encontros que é uma grande potência, vai mostrando isso, né? E agradecer muito a presença de todas as pessoas aqui, o aprendizado que nós temos a cada vez que nós nos dispomos a falar, a estudar nesse encontro aqui entre nós. Nós aprendemos sempre e muito feliz que o Fórum Povos continua firme e forte e continuará assim. Muito obrigado. João, muito bom te ver. Você me falou que estaria nessa missão aí na Alemanha, ajudando a desvendar algumas peças indígenas que eles estão. Um trabalho muito bacana que você está fazendo. E todos os outros e todas as outras, né, que estão aqui. Muito obrigado, gente. Valeu muito.